Noções de direito processual penal, correção de prova, Polícia Federal, agente e escrivão, edital 2021. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Thiago Pacheco, eu sou delegado de polícia e professor de direito penal, direito processual penal e legislação penal especial aqui na Prova Concursos. Aula importante, vamos revisar as duas questões que foram cobradas na prova da Polícia Federal, cargos aqui de agente e escrivão. Duas questões apenas de processo penal, pessoal. 4 questões de direito penal material, 4 questões de direito penal material e 2 questões de processo penal, ou seja, apenas 6 questões envolvendo direito penal, direito processual penal e legislação penal especial. Muito pouco para uma prova de ingresso no cargo de policial federal, convenhamos, né? Convenhamos. Mas vamos lá, como a prova exigiu pouco, né? Pouco de direito penal, direito processual penal, nós vamos fazer uma revisão um pouquinho mais aprofundada aqui no que foi cobrado na prova, tá joia? Então vamos lá, pessoal, vamos analisar essas duas questões que foram cobradas na prova de processo penal. Com relação ao direito penal e ao direito processual penal, julgue os itens que se seguem. Olha lá, questão 32 ou não necessariamente pode ser a sua 32, pode ser a 33, a 34, não está na mesma ordem certinho. Vamos lá. Caracteriza-se como flagrante preparado a situação em que os policiais provocam ou induzem o cometimento do crime pelo agente. Pessoal, resposta certinha, correto. Esse é o conceito de flagrante preparado, As autoridades policiais ou os policiais envolvidos, eles preparam um flagrante para que o sujeito cometa o crime em razão, daquela situação que foi montada. O sujeito, então, ele é induzido a cometer o crime. Por isso, esse flagrante é considerado ilegal. Essa prisão em flagrante é considerada ilegal. Mas vamos lá, vamos fazer uma revisãozinha aqui sobre prisão em flagrante, Conceito e natureza. O que o Guilherme Nutti fala sobre prisão em flagrante? É uma modalidade de prisão cautelar de natureza administrativa realizada no instante em que se desenvolve ou que se termina, de concluir a infração penal. E nós temos várias hipóteses e espécies, de prisão em flagrante, inclusive algumas que são consideradas ilegais, como é o caso do flagrante preparado. Vamos lá. Flagrante próprio está no artigo 302, incisos 1º e 2º do Código Penal, ou melhor, do Código de Processo Penal, CPP. Quando o sujeito é surpreendido durante ou imediatamente após a prática de infração penal, ainda no local do fato, tá? Então, o sujeito é surpreendido durante ou imediatamente após a prática da infração penal, ainda no local do fato, nós temos o flagrante próprio. O flagrante por essência, aquela prisão em flagrante mesmo. Pegar o cara cometendo o crime, ou então ele acabou de cometer o crime, mas está ali ainda, com a res furtiva na mão, por exemplo, ou com a mão suja de sangue, num caso aí de crime contra a vida. Então são essas situações, ok? Flagrante impróprio ou quase flagrante, está no artigo 302, inciso 3º do Código de Processo Penal. Quando o agente é perseguido logo após a infração pela autoridade ofendida ou terceiros, faltou aqui, sendo capturado em situação que faça presumir ser ele o autor da infração. Então, o agente é perseguido logo após a infração penal, tá? Seja pela polícia, pela vítima, por um terceiro que acompanhou a situação, a testemunha, e ele é capturado logo depois, e a situação, o fato ali leva a presumir que ele era o autor da infração. Esse é o flagrante impróprio ou quase flagrante. E lembrando, essa perseguição deve ser ininterrupta, podendo durar horas ou até dias, Tem muita gente que fala, depois de 24 horas acabou o flagrante. Não existe isso não, pessoal. Não existe isso não. O flagrante pode inexistir depois de 12 horas. E ele pode existir depois de 10 dias, depois de 15 dias. Tem decisões do STF informando que o flagrante pode se dar até num prazo de 30 dias. 30 dias seria o prazo máximo aí. Claro, tudo isso dependendo do caso concreto, nas situações peculiares.
Então, tira esse negócio da cabeça de que até 24 horas é o prazo do flagrante. Não existe isso não, tá joia? Ah lá, flagrante presumido ou ficto. Artigo 302, inciso 4º do Código de Processo Penal. Quando o agente é encontrado logo depois da prática da infração com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele o autor da infração. Ao contrário da situação anterior, não é necessário perseguição, basta o encontro casual ou em razão de investigação logo depois da infração penal. Mas tem que ser logo depois, tá? E a expressão logo depois entende a doutrina que é um pouco mais do que logo após. Logo após é uma coisinha mais enxuta, logo depois é um prazo até maior, tá? E vamos lá, gente. Flagrante forjado, fabricado, né? Quando a situação é totalmente criada para o sujeito ser preso em flagrante de forma indevida. Esse flagrante, obviamente, não é válido, né? Por exemplo, colocar a droga no veículo do seu desafeto para incriminá-lo. Aqui não é o flagrante preparado, né, gente? Aqui é o flagrante forjado. Ele literalmente, né, coloca o sujeito inocente em situação adversa. Um sujeito que não faz uso de droga, por exemplo, e tem, pelas autoridades policiais, né, o policial lá coloca droga no carro dele para prender em flagrante. Esse flagrante, ele foi forjado, ele foi fabricado. Flagrante prorrogado, diferido, também chamado de ação controlada, né? Somente é possível no caso de delito praticado por organização criminosa ou a ela vinculada, tá? A polícia deixa de prender em flagrante, aguardando um melhor momento do ponto de vista da investigação e colheita de provas. Então esse flagrante, por isso ele é prorrogado, ele é diferido, né? A equipe, ela poderia prender em flagrante, mas não prende. Por quê? Estamos aguardando novos elementos. Ao invés de apreender uma barra, vamos apreender 1 tonelada de barras de drogas, né? Ao invés de prender um sujeito ou 2 da organização, vamos prender 10, 15 sujeitos da organização, tá? Então, esse flagrante ele é prorrogado, ele é diferido de forma consciente, tá? É um flagrante absolutamente legal. E o flagrante preparado, provocado, né? É o flagrante da nossa questão. Quando uma pessoa provoca o agente a praticar a infração penal e ao mesmo tempo toma as providências para que a conduta não se consuma. Esse é o crime impossível. Esse é o crime impossível, é o chamado crime impossível. Olha lá, súmula 145 do STF. Não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação. Então, pessoal, não há flagrante preparado em crime de ação múltipla ou de conteúdo variado, tá? Assim, embora uma das condutas tenha sido provocada, outra de natureza permanente já estava sendo praticada, permitindo a prisão em flagrante. Então, no caso da droga, por exemplo, né? Ah lá, o policial simula que ele é usuário de droga e compra uma droga. Aí vão falar, não, é flagrante provocado, é flagrante preparado. Se o policial não tivesse ido lá comprar a droga, o sujeito não teria vendido a droga. Tudo bem, gente. Tudo bem. Mas aqui nós estamos diante de um crime de ação múltipla. Se o sujeito não vendeu, não comercializou, que é um dos verbos lá do artigo 33 da Lei 11.343, se ele não vendeu, antes ele transportou, armazenou, guardou, ele praticou vários verbos. Aliás, um só é o suficiente para ele responder por tráfico. Então, nesses crimes, né, de ação múltipla, né, de conteúdo variado, ainda que aquela conduta, né, o policial que simula que vai ser usuário e compra a droga, seria um flagrante preparado? Seria. Contudo, nós temos situações anteriores que vão legalizar a conduta, tá? O ato de vender realmente foi um flagrante preparado, mas o sujeito para vender tem que trazer consigo, tem que armazenar, tem que guardar, tem que transportar, né? Então, a conduta neste caso aí de crimes de ação múltipla, conduta absolutamente legal, tá? E aí a súmula 145 não será aplicada. A súmula 145 é para os casos de crime impossível, de ação única, tá? Flagrante esperado, né? A polícia aguarda o momento da prática delituosa para prender o flagrante.
não há situação criada artificialmente. O flagrante aqui é válido. E não se confunde também com o flagrante diferido, tá, gente? Aqui, a polícia não tem nada, ela não pode prender. Ela está aguardando alguma coisa acontecer. No flagrante diferido, não, ela já poderia prender. Mas ela espera para prender mais pessoas ou para apreender mais produtos ilícitos, né? No esperado, não tem nada, estamos aguardando. Vamos aguardar um dia, 2, 10, não importa. Deu a situação de flagrância? Vamos prender em flagrante. Vamos lá, algumas peculiaridades, né, da prisão em flagrante, olha lá. Flagrante em crime permanente, né? O flagrante ocorre em qualquer tempo. No caso de sequestro, né, por exemplo, extorsão mediante sequestro, a qualquer tempo o sujeito está em estado flagrancial, né? O flagrante em crime habitual, ó, exige reiteração de condutas para que ocorra a consumação. Por exemplo, curandeirismo, né? O sujeito tem que estar ali atuando como curandeiro de forma recorrente, né? E a doutrina se divide quanto à possibilidade do flagrante, né? No caso aí de crime habitual, principalmente no curandeirismo. Ó. Só ocorre o flagrante se o agente é surpreendido na prática de ato e se naquele momento haja prova da habitualidade, tá? Caso contrário, a doutrina majoritária entende que não há flagrante. Flagrante em crime de ação penal privada ou condicionada à representação é necessário que o ofendido represente. Se ele não representar, não pode haver ratificação desse flagrante pelo delegado de polícia. Flagrante e representação e apresentação espontânea do agente, pessoal. Se o agente não é preso em flagrante, ele se apresenta de forma espontânea, acreditando, estou livre do flagrante. Não, realmente, nós não teremos a prisão em flagrante. Mas nada impede a prisão preventiva se estiverem presentes os pré-requisitos da prisão preventiva. Tá joia? Artigos ali 311, 312, 313, se estiverem presentes do Código de Processo Penal, se estiverem presentes os pré-requisitos, nada impede. São espécies diferentes, né, de prisão provisória. A prisão em flagrante e a prisão preventiva. Tá joia? Vamos lá, gente. Mais uma questão, né, de processo penal, aliás, a segunda questão. Armazenamento consiste no procedimento de embalar de forma individualizada cada vestígio coletado de acordo com as suas características físicas, químicas e biológicas para análise posterior. Alternativa errada, pessoal. O que nós estamos falando aqui? Nós estamos mencionando a cadeia de custódia. Estamos falando da cadeia de custódia que foi recentemente implementada no Código de Processo Penal pela Lei do Pacote Anticrime, ok? A Lei do Pacote Anticrime introduziu a cadeia de custódia no nosso querido Código de Processo Penal, tá? É a Lei 13.964 de 2019. E o que é, afinal, a cadeia de custódia, né? É um conjunto de procedimentos, então esse conjunto de procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crime para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu conhecimento até o descarte. Todo esse caminho cronológico nós chamamos de cadeia de custódia. Então, nesse sentido, nós vamos registrar a origem, identificação, coleta, controle, transferência, análise e até mesmo eventual descarte, né, de evidências, se essas evidências não se fizerem necessárias para o caso concreto. Tudo isso é cadeia de custódia. E o conceito de preservação da cadeia de custódia no processo penal diz respeito à garantia de integridade e, por consequência, credibilidade e prestabilidade da prova, mas também ao exercício do contraditório pelas partes que devem ter acesso à prova, certamente íntegra, sem esquecer o juiz, que é o destinatário da prova, tá? Quem é o destinatário da prova? O juiz. O juiz é o destinatário da prova. Então, a cadeia de custódia, ela preserva a prova? Preserva. Ela garante a integridade da prova? Garante, tá? Mas, lembrando, pessoal, ela também garante o exercício do contraditório pelas partes, tá? As partes precisam ter acesso à prova, tanto a parte que acusa quanto a parte que defende, tá? E nós não podemos esquecer nunca do juiz, que é o destinatário final da prova produzida. E essa cadeia de custódia de evidências, né,
ou vestígios, ela compreende resumidamente os seguintes procedimentos ou etapas. Quais são esses procedimentos ou etapas? Vamos lá. O reconhecimento, distinguir um elemento como de potencial interesse para a produção da prova pericial. Gente, isso aqui é a letra da lei, tá tudo no Código de Processo Penal, tá? É a letra da lei. Isolamento é o ato de evitar que se altere o estado das coisas. Fixação é a descrição detalhada do vestígio conforme se encontra no local de crime ou no corpo de delito. Coleta, vamos lá, vamos fazer bonitinho aqui, ó. Coleta é o recolhimento do vestígio respeitando suas características e natureza. Acondicionamento, a nossa questão, é o procedimento por meio do qual cada vestígio coletado é embalado de forma individualizada com anotação da data, hora e nome de quem realizou a coleta. Transporte é o ato de transferir o vestígio de um local para o outro utilizando as condições adequadas de modo a garantir a manutenção de suas características originais, bem como o controle de sua posse. Recebimento, ato formal de transferência da posse do vestígio que deve ser documentado. Tem mais, gente, é muito, ó. Processamento é o exame pericial em si, é a manipulação do vestígio de acordo com a metodologia adequada, feita, obviamente, pelo perito criminal, né? Armazenamento, né, é o procedimento referente à guarda em condições adequadas do material a ser processado, guardado para a realização de contraperícia, descartado ou transportado. Alguma coisa vai acontecer com esse material, né, pessoal? Ou teremos uma contraperícia, né, uma segunda perícia, ou esse material vai ser descartado, ou ele vai ser transportado para um outro local. E o descarte é o procedimento, né, referente à liberação do vestígio mediante autorização judicial. Então, para que haja descarte, é necessário também o quê? Autorização judicial. E quando nós temos o início da cadeia de custódia, gente? Com a preservação do local de crime. Primeira coisa, preservar o local de crime, né? E com os procedimentos policiais ou periciais nos quais seja detectada a existência de vestígio. Se não tiver vestígio, não faz nem sentido continuar a preservação daquele local, tá? E lembrando, é dever do agente público preservar o vestígio da infração penal. Quem, gente? Qual agente público que chegar primeiro? Pode ser o policial militar, o policial civil, o policial federal, o perito criminal, o médico legista, o guarda municipal. Gente, quem chegar primeiro lá tem que isolar o local para a preservação dos vestígios, ok? Coleta das provas. O ato relativo à coleta deve ser realizado preferencialmente por perito oficial. Necessariamente? Não, gente. Não é necessariamente, tá? É preferencialmente, ok? O acondicionamento do vestígio. O recipiente para acondicionamento do vestígio será determinado pela natureza do material a fim de permitir o correto armazenamento do vestígio. Então, a gente tem algumas regras, né? Quais? Todos os recipientes deverão ser selados com lacres com numeração individualizada. O recipiente deverá individualizar o vestígio, preservar suas características, impedir contaminação e vazamento, ter grau de resistência adequado e espaço para registro de informações sobre o seu conteúdo. E mais, o recipiente só poderá ser aberto pelo perito que vai proceder à análise motivadamente por pessoa autorizadas. São todas essas regras, né, da cadeia de custódia. Tem mais. Após cada rompimento de lacre, deve-se fazer constar na ficha de acompanhamento de vestígio o nome e a matrícula do responsável, a data, o local, a finalidade, bem como as informações referentes ao novo lacre utilizado. Então, romper um lacre, essas informações antigas vão todas para dentro lá do novo lacre. Beleza? Isso para manter a cadeia de custódia. Lembrando, é uma cadeia cronológica. O lacre rompido deverá ser acondicionado no interior do novo recipiente, tá vendo? Ele também vai lá para o novo recipiente. Perdão. Todos os institutos de criminalística deverão ter uma central de custódia destinada à guarda e controle dos vestígios e sua gestão deve ser vinculada diretamente ao órgão central de perícia criminal. Então, gente, todas as polícias
civis e a Polícia Federal, elas têm necessariamente um Instituto de Criminalística. E esse Instituto de Criminalística precisa ter uma central de custódia. Polícia Civil e Polícia Federal, ok? Observação: após a realização da perícia, o material será devolvido à central de custódia, devendo nela permanecer. Então, aonde fica o material? Na central de custódia, tá? E caso a central de custódia não possua espaço ou condições de armazenamento, deverá a autoridade policial ou judiciária, então, ou o delegado de polícia, né? Polícia Federal, por exemplo, o delegado da Polícia Federal, ou o juiz, tá? O juiz federal, por exemplo, determinar as condições de depósito do material em local diverso mediante requerimento do diretor do órgão central de perícia criminal. Então, para que o delegado da polícia ou o juiz, né, de direito ou o juiz federal, eles requeiram um depósito em outro local, eles precisam ser provocados pelo diretor da central de perícias, tá? O diretor da central de perícias. E é isso, pessoal. Como foram poucas questões, né? 4 de direito penal material e duas apenas de direito processual, a gente pôde aprofundar nas questões, fizemos uma revisão aí praticamente inteira, né, de cadeia de custódia. Eu espero ter ajudado, tá? Se precisarem, eu estou nas redes sociais, eu estou em todos os canais da Prova Concursos. Contem comigo, um grande abraço e a gente se vê numa próxima oportunidade. Até mais!